Oi, gente! Voltamos com mais uma aula e o nosso bate-papo de hoje é sobre geometria. Vamos conversar sobre semelhança de triângulos. De uma forma bem simplista, dois triângulos são semelhantes quando eles têm os três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, eles vão ter ângulos que no primeiro eu tenho uma medida, essa medida também se repete no segundo triângulo, e além disso, eles também terão lados correspondentes proporcionais. Poxa, Melissa, fiquei meio confuso. Como seria isso? Vamos avaliar essa imagem aqui que eu acho que vai te ajudar. Eu tenho dois triângulos, um triângulo ABC e um triângulo DF. Esse símbolo aqui significa que eles são semelhantes. Como é que eu vou avaliar isso bem? Como é que eu vou verificar que eles são semelhantes? Nós temos aqui no primeiro um ângulo com medida 75 e no segundo também tem um ângulo com medida 75. Aqui o ângulo B vale 65, no segundo triângulo a gente também tem um ângulo com essa mesma medida. O primeiro tem um ângulo com 40 e o segundo também. Ou seja, nós temos três ângulos que têm a mesma medida, quando eu comparo o primeiro com o segundo. Além disso, vamos observar aqui uma proporção em relação à medida dos lados. Olha só. Eu tenho aqui um lado que mede 4 e aqui eu tenho um lado que mede 2, ou seja, é a metade. Aqui eu tenho um lado que mede 8 e aqui eu tenho um lado com 4 de medida, ou seja, também é a metade. O primeiro tem um lado de medida 6 e o segundo um lado de medida 3, ou seja, metade. Perceba que, além de termos ângulos com a mesma medida, os lados também são proporcionais. O segundo triângulo tem medida igual à metade do primeiro. Quando isso acontece, nós temos figuras, temos triângulos que são semelhantes. Vamos continuar aqui? Como que eu vou identificar, Melissa, quais são os lados correspondentes, os lados proporcionais? Quando os triângulos estão numa mesma posição, é bem tranquilo de fazer essa identificação. A dificuldade, de repente, é quando os triângulos podem estar em posições invertidas. E aí, para você perceber quais são os lados correspondentes, os lados que formam uma proporção, você vai se basear com relação à medida dos ângulos. Os lados correspondentes são os lados que ficam de frente para ângulos com a mesma medida. Como assim, professora? Vamos avaliar aqui essa imagem. Olha, tenho dois triângulos aqui. O primeiro é o triângulo ABC e o segundo é o triângulo DF. Perceba que aqui eu tenho um ângulo de medida 103, aqui também, um ângulo de 47 aqui também, um ângulo de 30 e no segundo também. Como é que eu vou identificar os lados correspondentes? Escolha uma medida. Por exemplo, eu vou pegar aqui o ângulo de 103 graus. Vou começar, gente, sempre pelo segundo triângulo, tá? Vamos fazer esse combinado para a gente seguir na mesma ordem. Então, eu venho aqui no segundo triângulo, tenho uma medida angular de 103. Saindo desse ângulo e andando em linha reta, em cima de qual lado que eu vou passar? Do lado DE. Então, eu coloquei aqui o lado DE. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no primeiro triângulo. Eu vou partir do meu ângulo de 103 graus, que é esse, vou caminhar em linha reta. Esse ângulo de 103 graus, ele está dando frente, ele vai passar em cima de qual lado se eu continuar caminhando? Do lado AB. Então, eu descubro que o lado DE e o AB são correspondentes. Por quê? Porque ficam de frente para um ângulo de mesma medida. Vamos ver as outras proporções? Eu vou pegar agora o ângulo de medida 47 graus aqui nessa segunda imagem. Vou sair caminhando em linha reta do meio desse ângulo aqui, olha. Em cima de qual lado que eu vou passar? Do lado EF. Registrei aqui. Vou fazer a mesma coisa no primeiro. Olha aqui, vou sair do meio do ângulo, caminhando em linha reta, em cima de qual ângulo que eu vou, de qual lado, perdão, que eu vou passar? Do BC. Então, eu concluo que o EF e o BC são lados correspondentes. O último lado que sobrou aqui é o lado que está de frente para o ângulo de 30 graus, que é o DF. Vamos no primeiro ver? A quem ele corresponde, o ângulo de 30 está aqui, ele fica de frente para o lado AC. Perceba que o DF e o AC são correspondentes. Melissa, eu estou vendo que tem uma igualdade. O que é isso? Lembra que eu te falei que os lados correspondentes são proporcionais? Olha aqui, a medida do DE. O DE tem medida 8 e o AB tem medida 4. Se eu pegar 8 e dividir por 4, dá 2. Vamos ver o EF? O EF tem medida 6 e o BC tem medida 3. 6 dividido por 3 também dá 2.
Para finalizar, o DF, a medida do DF é 4 e do AC é 2. 4 dividido por 2 também dá 2. Se os triângulos são semelhantes, qualquer lado que você pegar e dividir pelo lado correspondente no primeiro, nos 3 pares de lados, o resultado da divisão vai ser o mesmo. Nesse exemplo foi 2, é a nossa razão de semelhança. O que significa? Que cada lado do segundo é o dobro do primeiro triângulo. Juntinhos? Vamos dar sequência aqui então. Nós vamos agora determinar os pares de lados que são homólogos, que são correspondentes. Como eu te disse, você vai se basear nos ângulos que têm mesma medida. Ah, Melissa, mas eu estou olhando aqui pela imagem, eu sei que tem um triângulo ABC e um triângulo EFG, mas eu não estou vendo medida. Como é que eu vou saber? Quando não há medida, mas há marcações, a gente se baseia por essas marcações. Perceba que aqui o ângulo A tem uma voltinha, o ângulo B tem 3 voltinhas e o ângulo C tem 2. Quando a gente tem só essas marcações, a mesma quantidade de arcos de tracinho significa que as medidas são iguais. Então, quando a gente compara, por exemplo, o ângulo A que tem uma marquinha com o ângulo E que também só tem uma marquinha. Significa que a medida deles é a mesma, embora eu não conheça. O ângulo B está com 3 marcações, o ângulo G também. Então, isso significa que a medida é igual. Pois bem, vamos tirar aqui os nossos lados homólogos, correspondentes. Você pode escolher no segundo qualquer ângulo. Você pode começar pelo F, pelo E, pelo G. Isso é aleatório. Você vai usar os 3, mas com qual que você começa? Tanto faz, tá bom? Eu vou começar com um ângulo que tem uma marcaçãozinha só. Vou sair do meio dele, vou caminhar em linha retinha. Em cima de qual lado que eu vou passar? Do lado FG, coloquei aqui. Agora eu vou lá no primeiro fazer a mesma coisa. O ângulo A tem uma marcação só, vou sair aqui caminhando em linha reta, em cima de qual lado que eu vou passar? Do BC. Então eu descobri que o FG e o BC são correspondentes. Volto aqui para o meu segundo. Eu vou pegar agora o ângulo com 2 marcações. É esse aqui. Se eu sair do meio dele caminhando em linha reta, em cima de qual lado que eu vou passar? Do lado EG. Coloquei aqui. Vamos descobrir o correspondente dele no primeiro. O ângulo com 2 marcações é esse. Vou sair do meio dele caminhando em linha reta. Em cima de qual lado que eu vou passar? Do lado AB. Eu descobri, então, que o EG e o AB são correspondentes. Da mesma forma, o ângulo com 3 marcações, aqui nesse segundo, é esse. O lado que está de frente para ele é o F. E no primeiro triângulo é o AC. Quero que você saiba, gente, que quando a gente sai de um ângulo, né? Eu falo assim, vai no meio dele e sai caminhando em linha reta para você ver em cima de qual lado que você vai passar. Você vai passar em cima de um lado que não forma o ângulo. Por exemplo, aqui a gente tinha o ângulo G. Esses 2 lados aqui estão formando o ângulo G. O lado que está oposto, o lado que fica de frente para ele, é esse aqui que não encosta no meu ângulo. Isso também vai te facilitar na hora de fazer a análise. Combinado? Pois bem, agora que você já aprendeu direitinho a pegar os lados que são correspondentes, a gente vai avaliar alguns casos de semelhança. Por quê? Eu te falei que para considerar que são semelhantes, a gente tem que ver se todos os lados correspondentes formam uma proporção, ou seja, se quando eu pegar cada lado e dividir pelo correspondente, o resultado sempre vai ser o mesmo. E, além disso, a gente precisa avaliar se cada ângulo do primeiro tem um ângulo correspondente de mesma medida no segundo. Daria muito trabalho pesquisar e verificar tudo isso. Então, alguns estudos nos remetem a alguns critérios para verificar se são semelhantes ou não, sem ter que avaliar tudo isso. O primeiro caso de semelhança é o caso AA. O que é isso, Melissa? Quando você compara 2 triângulos e descobre que eles têm 2 ângulos de mesma medida, isso já é o suficiente para afirmar que eles são semelhantes. Não precisa testar se os lados são proporcionais, se o outro ângulo, né, a medida dele, não precisa se preocupar. Quaisquer 2 triângulos que tenham 2 ângulos de mesma medida são semelhantes. Aqui, por exemplo, nós temos um ângulo de 56, no segundo também. Aqui, esse quadradinho significa um ângulo de 90 graus, o segundo também tem um ângulo com essa medida. Embora eu não saiba os outros valores, nem embora eu não conheça a medida de todos os lados, eu não preciso me preocupar. 2 ângulos iguais, sim, eles são semelhantes, é o caso AA. O segundo caso de semelhança é o caso LLL, lado, lado, lado.
Mesmo que você não conheça a medida dos ângulos, você não precisa. Se você conhecer a medida dos 3 lados e verificar que sempre que você pega um lado no segundo e divide pelo lado correspondente no primeiro, se o resultado dessa divisão sempre foi o mesmo com os 3 pares de lados correspondentes, com certeza eles são semelhantes. Então aqui, por exemplo, olha, se eu pegar o lado FE, ele mede 9, e dividir pelo correspondente aqui, 3. 9 dividido por 3, 3. Agora eu vou pegar aqui, olha, o lado D' é linha, dividido pelo DE, que é o correspondente. 12 dividido por 4, também dá 3. Vou pegar agora o lado D', F' e dividir pelo DE. 15 dividido por 5, também dá 3. Quando eu pego cada lado e divido pelo lado correspondente no primeiro, o resultado da nossa divisão sempre foi igual a 3, é a nossa razão de semelhança. Cada lado do segundo triângulo é o triplo do primeiro. Então, isso é condição o suficiente, condição bastante para afirmar que eles são semelhantes. O último caso que a gente vai trabalhar aqui de semelhança é o caso lado, ângulo, lado. O que é isso, Melice? Se você compara 2 triângulos e descobre que eles têm 2 lados proporcionais e que o ângulo que está compreendido no meio desses lados apresentam a mesma medida, não precisa se preocupar com o restante das outras informações. Isso já é condição para garantir que eles são semelhantes. Então, perceba aqui, ó, eu tenho um lado cuja medida é 45 e aqui 15. 45 dividido por 15, 3. Esse outro lado, 27, e o correspondente 9. 27 dividido por 9 também deu 3. Então, a gente tem uma proporção. O ângulo formado por esses 2 lados, aqui 55, aqui também, ou seja, a medida é igual. Portanto, se atendeu a essas condições, nós podemos concluir que eles são semelhantes. Estamos juntinhos? Como é que eu vou aplicar isso então, Melice? Eu já sei o que são semelhantes, eu já estudei os critérios de semelhança. Como é que eu aplico isso? Basicamente, você vai aplicar tentando determinar medidas desconhecidas, sabendo que nós temos 2 triângulos semelhantes. Olha aqui, preparei uma atividade para a gente descobrir medidas de x e y. Pois bem, perceba que aqui eu tenho triângulos que são semelhantes. Olha, eu tenho um ângulo com uma marcação aqui também, o que significa que a medida é a mesma. Aqui com 2 marcações, aqui também, ou seja, a medida é a mesma. Pelo primeiro caso, né, o AA, tendo 2 ângulos, eu já posso afirmar que são semelhantes. Então, tudo certo. Vamos pegar agora a razão entre os lados homólogos, correspondentes. Se você conseguir essa etapa, você vai conseguir resolver a atividade. Então, vamos com calma, avaliando bem cada item que a gente vai estruturar aqui. Vou começar do meu segundo triângulo. Escolhe um ângulo qualquer. Pode ser o ângulo D, o ângulo E, o F. Não existe uma regra, eu tenho que começar por um ou por outro. Escolha de forma aleatória, mas você vai usar os 3, combinado? Então, eu vou pegar esse que tem 3 marcações. Qual que é o lado que está de frente para ele? Se eu sair do meio dele caminhando em linha reta, em cima de qual lado que eu vou passar? Do DE. Coloquei aqui. Vou agora no meu primeiro triângulo, vou pegar o ângulo com 3 marcações, também vou sair caminhando em linha reta, em cima de qual lado que eu vou passar? Do BC, o que significa que o DE e o BC são correspondentes. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Vou no meu segundo triângulo, vou escolher um outro ângulo. Pode ser o ângulo E, que tem 2 marcações. Vou sair do meio dele, caminhando em linha reta, em cima de qual lado que eu vou passar? Do DF, coloquei aqui. Volto no primeiro, vou fazer a mesma coisa. O ângulo de 2 marcações está aqui, vou sair do meio dele caminhando em linha reta, em cima de qual lado que eu passei? Do AC. O DF e o AC são correspondentes. Qual ladinho que sobrou aqui? Esse, olha, o EF, que é o que está de frente para uma marcação. Aqui, no primeiro, quem que sobrou? O AB, que é o que está de frente para o ângulo de uma marcação. Então, o EF e o AB são correspondentes. Gente, essa etapa é super importante. Estruturou ela certinha? Você não vai errar. Vamos substituir os valores aqui que eu tenho. A medida de DE eu conheço? Sim, eu sei que vale 3. Coloquei. A medida de BC eu tenho? 9. Coloquei aqui. Joia. Igual. Medida de DF eu conheço? X. Coloquei aqui. A medida de AC eu tenho? Sim, vale 12. Coloquei aqui. A medida de EF,
A EF vale Y, substituir. A medida de AB vale 6, substituir. Joia, substituir os valores. Ora, Melissa, mas eu vou trabalhar com isso tudo aqui, uma igualdade entre 3 frações? Não. Você vai escolher 2 frações e vai trabalhar com 2 de cada vez. Não é inteligente a gente escolher 2 frações com 2 letrinhas desconhecidas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar inicialmente trabalhando com essa igualdade aqui. 3 nonos igual a x sobre 12. Talvez você esteja se perguntando, devo simplificar aqui? Você pode, mas se quiser deixar dessa forma, sem nenhum problema, tá? Então, eu vou deixar isso aqui para os próximos capítulos, vou escondê-la e trabalhar com essa igualdade. Igualdade entre 2 frações, a gente multiplica cruzado, resolvendo aqui, descubro que o x vale 4. Ok, descobri que o x vale 4. E agora, o que eu faço para achar o y? Agora, sabe o que você faz? Você pode esconder essa, porque o x não te interessa mais, e trabalhar com essa igualdade aqui. Olha, 3 nonos é igual a y sobre 6. Outra coisa que você poderia fazer, você já sabe que o x vale 4, então você poderia substituir aqui o x por 4, ficaria 4 dozeavos igual a y sobre 6 e trabalharia, também daria certo. Mas eu vou preferir omitir a do meio e trabalhar com essa igualdade aqui. Da mesma forma, multiplico o cruzado, desenvolvo, descubro que o y é igual a 2. Gente, um detalhe aqui para você perceber. Tá? A gente estruturou, montamos a proporção, mas eu sei que muitos de vocês têm facilidade com o cálculo mental. Então, vocês vão ver aqui, olha, eu descobri que quando eu pego um lado e divido pelo lado correspondente, a gente obteve uma fração que é toda conhecida, 3 nonos. Eu posso simplificar e descobrir que isso é 1/3. Ou seja, a razão de semelhança, sempre que eu pegar um lado no segundo triângulo e dividir pelo um lado no primeiro, a razão de semelhança, o resultado vai ser 1/3. Cada lado desse triângulo aqui é 1/3 do primeiro. Então, se um lado mede 6, o lado correspondente dele vai medir quanto? 2. Se um lado aqui mede 9, o lado correspondente no outro vai medir a terça parte, ou seja, vai medir 3. Se eu tenho um lado aqui que mede 12, que é o lado AC, né? O lado correspondente nele, que é o DF, vai medir a terça parte. 12 dividido por 3 vai dar 4, como a gente descobriu aqui. Então, se você conseguir resolver isso mentalmente, tudo certo, tá bom? Melisse, o que seria esse tal do teorema fundamental da semelhança? Vem comigo aqui. Sempre que você tiver um triângulo ABC, eu tinha um triângulo maior, e o que eu fiz? Eu tracei um segmento de reta que é paralelo a um dos lados do triângulo. Então, aqui o segmento DE é paralelo com o BC. Esse segmento paralelo que eu tracei passou em cima do meu triângulo em 2 pontos distintos. Olha, ele cortou o lado AB nesse pontinho e cortou o lado AC nesse pontinho. Sempre que isso acontece, o nosso triângulo maior fica dividido e a gente passa a ter também um triângulo menorzinho, que aqui a gente está chamando de ADE. O teorema fundamental da semelhança nos diz que o triângulo grande ABC é semelhante ao triângulo ADE. Portanto, todas aquelas proporções entre os lados que nós trabalhamos pode ser aplicada aqui também. Na prática, funciona dessa forma, olha. Vamos resolver essa atividade para você compreender. Sabendo que DE é paralela a BC, então a base desse triângulo é paralela com a base desse. Determine os valores de x e y. Pelo teorema fundamental da semelhança, a gente tem que o triângulo ADE é semelhante com o triângulo grandão ABC. Como eu vou proceder da agora para frente? A gente vai tentar descobrir os ângulos de mesma medida para montar a nossa proporção. É o pontapé inicial. Como é que eu vou saber os ângulos que têm mesma medida? Lá no ensino fundamental, você trabalhou com o seguinte teorema. Quando a gente tem retas paralelas cortadas por transversais, esse ângulo aqui e esse aqui têm a mesma medida, eles são chamados de ângulos correspondentes. Então, paralelas cortadas por transversais. Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse e da mesma forma, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. O ângulo A é comum, ele é ângulo tanto do triângulo menorzinho quanto do maior. Agora que eu já sei quais são os lados correspondentes, os ângulos, na verdade, né, que tem mesma medida, a gente vai pegar os lados correspondentes. Vamos começar do triângulo menorzinho? Escolha qualquer ângulo que você quiser. Você pode começar do ângulo A, do D ou do E.
tanto faz, tá bom? Eu vou começar do ângulo que tem 3 marcações. Se eu sair do meio dele e caminhar em linha reta, em cima de qual lado que eu vou passar? Do lado AD, coloquei aqui. Agora, no triângulo grandão, eu vou fazer a mesma coisa. Vou sair do ângulo com 3 marcações, caminhando em linha reta, em cima de qual lado que eu vou passar? No triângulo grande, do lado AB. Então, quer dizer que o AD e o AB são correspondentes. Agora, eu vou pegar o ângulo com 2 marcações, lá no triângulo pequenininho, tá? O ângulo com 2 marcações é esse. Se eu sair do meio dele caminhando em linha reta, eu vou passar em cima do lado AE. No meu triângulo grandão, se eu sair do ângulo com 2 marcações caminhando em linha reta, em cima de qual lado que eu vou passar? Do lado AC, ou seja, o AE e o AC são correspondentes. Qual lado no pequenininho que sobrou? O lado DE, a base, olha, é o lado que está de frente para o ângulo de uma marcação. E no meu triângulo grandão, quem é o lado que está de frente para o ângulo com uma marcação? É o BC. A base desse DE é correspondente com a base desse, que é o BC. Pessoal, desconsiderem o barulho dos pássaros, é porque eles resolveram vir gravar junto comigo. Então, que cantam aqui. Então, desconsidera, por favor. Agora que a gente já montou a proporção, a gente já viu quais são os lados correspondentes, bora substituir os valores e desenvolver. Então, o lado AD, a medida dele x. O lado AB é isso tudo. Então, ele mede x com mais 2. Coloquei aqui. O lado AE, quanto que ele mede? 6. Coloquei aqui. E o lado AC? O lado AC é isso tudo. Então, ele vai medir 6 com mais 3, 9. O lado DE, quanto que ele mede? 8. Substituir. E o lado BC, quanto que ele mede? Y. Melis, como é que eu desenvolvo? Do mesmo jeitinho, escolha 2 frações, não pegue 2 frações que tenham 2 letras misteriosas diferentes, então não é uma boa, por exemplo, eu pegar essa com essa de uma vez, porque eu teria o x e o y, a gente não vai fazer isso. O que eu posso fazer? Trabalhar essas duas aqui, olha. X dividido por x mais 2 é igual a 6 nonos. Igualdade entre 2 frações, multiplicamos cruzado. Lembra que com cuidado que o 6 vai multiplicar isso tudo. Desenvolvendo, a gente descobre que vale 4. E agora? E para eu descobrir o valor do y? Agora você pode deixar essa aqui de escanteio e trabalhar com a igualdade entre essas duas. Então, 6 nonos é igual a 8 sobre y. Da mesma forma, multiplico o cruzado, desenvolvo, descubro que o y vale 12. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Sei que foram muitas informações, mas é o que nós temos no PET para a primeira semana e eu tenho certeza de que você, com determinação, é plenamente capaz. Bons estudos e um grande abraço!